Vem Santo Espírito transformar este momento. Deixe que o Espírito Santo de Deus me recorde daquele dia em que o Cristo se colocou à sua frente. E Ele mesmo, olhando em meus olhos, disse: vem e segue-me, pois eu preciso de ti. Eu preciso que você seja a minha testemunha, que você vá aonde eu mesmo devo ir. E cada um de nós aceitou esse chamado. Cada um de nós teve dúvidas quando o Senhor se colocou em nossa frente, nos chamou. No entanto, pelo olhar amoroso e afetuoso do Senhor, nós deixamos o nosso coração se abrir. E cada um teve a coragem de dizer: sim, Senhor, eu vou. Eu não sei se serei capaz de realizar aquilo que devo realizar, mas por tua graça, por tua presença, eu digo sim. Digo sim como Maria, nossa mãe, disse sim. Eu digo sim a ti, Senhor. Eu sei que muitas vezes as perseguições virão. Eu sei que muitas vezes me sentirei sozinho, mas não estou sozinho, pois tu mesmo disse: coragem, eu venci o mundo e estou convosco todos os dias de minha vida. E aqui, nos recordando de missão, nos recordando de fidelidade e perseverança, nós olhamos o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. A vocação de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumiu. Então disse Moisés: darei uma volta e verei se esse fenômeno é estranho. Verei porque a sarça não se consome. Quantas vezes nós também duvidamos de nosso Deus, achamos que nem Ele mesmo pode resolver determinada situação. Isso é natural, isso é humano, e Deus acolhe a nossa fraqueza, assume a nossa humanidade por meio do seu Filho Jesus. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Cada um nesse instante pode se recordar do primeiro chamado que Deus fez a si e recordar-se com amor, com ternura, o Senhor pronunciou o nome de cada um. E nós respondemos: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes aqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás
é uma terra santa. Eu disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Também nós, muitas vezes, sentimos temor de Deus quando Ele nos chama a realizar algo que para nós é impossível, algo que para nós não dá para realizar. No entanto, Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Um instante de silêncio, cada um possa se recordar da missão que Deus o chamou. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós foi chamado e escolhido por Deus para realizar algo enquanto peregrinamos nessa terra. O silêncio do coração, cantemos. Quero saber o que não acredita. Quero saber o que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém. Mas não é de conveniências que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. O Senhor disse a Moisés e diz também a cada um de nós: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias, por isso desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir da terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão em mim. Vai, pois, e eu te enviarei ao faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Por meio dessas palavras retiradas do texto sagrado, eu acho que fica bem claro para nós qual é a nossa missão, qual deve ser a nossa fidelidade
ser a nossa perseverança. A missão que nós recebemos, a recebemos do próprio Cristo. Foi Ele que nos chamou. Ele que escolheu a cada um de nós. E esse convite, Ele é intransferível. O Senhor o faz e espera a resposta de cada um. Você já respondeu ao Senhor no chamado que Ele fez? Porque muitas vezes nós enterramos os nossos dons e talentos e não respondemos ainda ao chamado que o Senhor fez. Até nos colocamos na comunidade, na igreja, na sociedade. Mas, infelizmente, não colocamos o dom que Deus nos deu a serviço do outro. Por isso, o tempo de quaresma, o tempo de conversão, é uma boa oportunidade de desenterrarmos os nossos talentos, colocar em prática aquilo mesmo que o Senhor nos ensinou. A nossa fidelidade deve ser a Jesus Cristo, àquele que nos chamou, assim como Moisés foi fiel, assim como ele teve a coragem de se colocar diante do faraó. Nós também devemos ter coragem de anunciar a palavra de Deus e guardamos em nosso coração. Pois o próprio Cristo disse: eis que vos enviarei o Espírito Santo de Deus, que vai nos recordar de todas as coisas, que vai ensinar todas as coisas. Por isso não precisamos ter medo de anunciar a palavra, porque aquele que se entrega ao Espírito Santo de Deus e deixa-se usar pelo Espírito, tem palavras tão acertadas que ninguém pode resistir. E a nossa perseverança deve ser aquela daquele que bate a porta pedindo pão, pedindo algo ao amigo, e esse diz lá de dentro: não me incomodes, pois eu já estou deitado e meus filhos também. Mas ele persevera, ele continua batendo a porta para que o amigo o atenda. E é esta perseverança que o Senhor pede de nós, porque nós somos chamados a anunciar a sua palavra oportunamente e inoportunamente. Claro, nós bem sabemos das dificuldades que temos hoje para anunciar a palavra, bem sabemos que também temos que ter um bom senso de não forçar as pessoas a aceitarem a palavra, pois não é isso que vai trazê-las ao nosso convívio, ao convívio da comunidade, mas é o nosso exemplo, é a nossa dedicação de irmos ao encontro do outro para anunciar esta palavra. E é esta missão que o Senhor confia a cada um de nós, é esta missão que o Senhor confia à nossa comunidade, a esse grupo de oração, de anunciar a sua palavra. E aqui é importante lembrar que nós somos aqueles que fomos escolhidos por Deus para semear a sua palavra. No entanto, talvez não seja nós que vamos colher os seus frutos, porque às vezes isso acontece. Até semeamos a palavra de Deus e queremos rapidamente colher
vai, porque nós achamos que Deus já não nos escuta, quando não é verdade. Deus sempre nos escuta, Ele sempre caminha conosco, Ele sempre nos dirige uma palavra. E esta palavra é a palavra que deve ser guardada em nossos corações. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, guardem a palavra de Deus, se alimentem com esta palavra, porque é na palavra de Deus, é na Eucaristia que está e reside a nossa força. Aquele que guardar as suas palavras, o próprio Cristo diz, virá e fará morada nele, o Pai também virá e fará morada nele, e serão um como o Pai e o Cristo são. Nessa noite, fechando os nossos olhos, pondo a mão no nosso coração, pedimos a Deus que Ele nos dê o dom da escuta da palavra, o dom do discernimento dessa palavra e a coragem necessária para anunciarmos esta palavra. Que Deus nos ajude. Que Maria, nossa mãe, nosso auxílio, possa caminhar sempre conosco. Que assim seja. Amém. Permanecemos sentados, com os olhos fechados, cantemos. Eu pensei que podia viver como mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me primeiro a minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Vamos cantar mais uma vez de pé. Eu pensei que podia viver como mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me primeiro da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Dê seus braços e cante, tudo é do Pai.